E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E depois de um monte de problema, de merecidas férias, estamos de volta. E viemos pra ficar. Não vou colocar aí o original, porque vai dar direitos autorais e a gente já volta tomando gongada do YouTube. Então pra isso não acontecer, fica só um tostão da minha voz. Beleza? Então assim, estamos de volta, vamos trazer bastante conteúdo, tem bastante coisa para fazer, mas esse conteúdo específico já é bem recente, que é o da nova Fight Soul, a Fight Soul do selo, né? Ou Seal Fight Soul, que é uma Fight Soul que funciona bem contra times como o meu, por exemplo, que estão baseados em você dar muitos ults todo turno. A gente vai entender direitinho, não é tão simples, mas espero que fique claro, vocês vão ver, eu vou bem tranquilinho, detalhando legal, a gente vai entender para que serve, se para qualquer time, se vale a pena investir nela agora, mais para frente. A gente vai conversar a respeito, mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você ainda não é membro, considere se tornar membro aí, porque voltamos à ativa e vai ter bastante conteúdo específico para membros também. Beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos pro conteúdo do vídeo, vamos ver mais essa Fight Soul juntos. Vem comigo. Então vamos lá. Tá aqui ela, a do selo, né? A Fight Soul do selo. Então vamos ver o que ela faz, né? E por que ela é tão importante contra... Ou tão importante eu não diria, mas pode ser bastante efetiva, vou dizer assim, contra times como o meu. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Efeito do primeiro, logo que você coloca ela, nível 1. Todo turno do inimigo, do oponente, essa Fight Soul vai escolher 3 inimigos aleatórios que tiverem com full rage, com rage cheio, e vai aplicar Sword Seal, ou seja, o selo da espada, que lembra aqueles sininhos das espadinhas, inclusive o próprio ícone aqui lembra, né, daquela do Orochi, né, mas enfim, independentemente, o negócio é, começou o turno do oponente, 3 personagens que tiverem o rage cheio vão ter esse Sword Seal, né, esse selo aplicado. E o que esse selo faz? Quando um dos personagens que tiver com esse selo ultar, ele vai ativar isso daí. E aí, cada ult adicional que esse personagem der, ele vai ter os atributos reduzidos em 50% por 2 turnos, incluindo dano do ult, dano da small skill, ataque e defesa. Então assim, é muito forte contra personagens que tem Storm, por exemplo, ou como é o meu caso, por exemplo, que eu uso máxima, como eu já disse aí na introdução, e outros personagens como a Mai, que dão rage pro time, tá? Então, pode ser muito efetivo, porque pode ser, vamos lá, por 2 motivos. Primeiro, a parte importante que pode afetar bastante. Os atributos de dano de ult, dano da skill e ataque e defesa são muito fortes, então um personagem, por exemplo, o Orochi Chris, vai dar dano em todo mundo. Ou no meu caso, quem tá com a Storm, por exemplo, é a Orochi Sherm. Dá um dano muito alto. Depois tem reduzido no segundo ult, o ult damage, small skill e ataque e defesa. Ou seja, vai diminuir bastante o dano, fora todo o prejuízo, né? Pro segundo ult em diante. Então ults, por exemplo, como o Goenitz. O Goenitz também é uma boa. Por quê? Porque mesmo sem Storm, ele dá 2 ults, né? Ele dá um ult, e se não tirar o suficiente lá, né? 40% e tal, ele vai dar o S-Max, que é aquele que ele gira, né? E pega os 2. Então, esse é um personagem que vai ser muito afetado, porque o segundo ult vai tirar muito menos. Menos do que tiraria, né? Angel também, né? Que também tem um mecanismo de 2 ults. E muitos outros personagens. Então, alguns personagens específicos, mais a Storm e mais times como o meu, que usam máxima, Mai, Goenitz, etc, para melhorar a quantidade de rage, mesmo o Ralph, né, de suporte, etc, podem ser afetados. Então essa é a parte
mais forte da Fight Soul? Qual o downside? Qual que é o problema nesse primeiro? É que são 3 aleatórios, então pode ser que não pegue exatamente os personagens-chave. Também só pega se tiver já com o rage cheio. Tá? Então, no meu time o primeiro turno vai ser complicado, porque todo mundo tá rage cheio, mas nos outros turnos não tanto. Né? Não é sempre que tá todo mundo com rage cheio. Ainda mais se você já tem outros mecanismos para reduzir o rage dos oponentes, né? Então, também vai jogar contra o patrimônio, então não é para todos os times, todas as estratégias que isso funcionaria, nem contra todos os times, porque tem times que ultam muito menos do que o meu e tem outras maneiras aí de ganhar, né, a partida. E então esse seria o downside, né, o problema, e aí tem o pros e cons, tá? O bom é que, assim, uma outra coisa forte dessa Fight Soul é que não ignora a imunidade e não pode ser dissipado esse efeito de 50%. Tá? Então, muito forte, mas pode ser circunstancial. Esse é o lado negativo esse efeito da Fight Soul. Agora vamos pro 2. Então, o nível 1 é no turno do oponente completamente. O nível 2 vai afetar os personagens do oponente, obviamente, mas quando tiver o seu turno. Por quê? Porque é o seguinte, ele vai fazer com que quando esses personagens que tiverem o selo da espada forem atacados, eles vão sofrer uma ativação de um novo selo, que é o selo do fogo. Tá? Então você tem o selo da espada, né, o seu personagem pegou, e aí esse personagem foi atacado. Então isso vai fazer com que o selo do fogo seja ativado. E o que acontece com o selo do fogo? Por 2 turnos, também, igual ao primeiro. Esse personagem vai tomar 100% do próprio ataque como dano contínuo, como dot. Né? Esse dano não vai restaurar rage e também vai ter 100 de rage reduzido. 100 é muito pouco, né? E também joga meio contra o patrimônio de ter todo turno 3 personagens com full rage, né? Com rage cheio do primeiro efeito, do efeito de nível 1. Mas ainda assim é interessante, diminui o rage e toma um dano bem alto quando ele for atacado. Tá? Então quando ele for atacado vai aplicar isso daqui. A única coisa é que só pode ter uma camada de selo do fogo, não acumula. Beleza? Mas é isso. Primeiro efeito coloca o selo da espada. O segundo efeito, quando esses personagens com o selo da espada forem atacados, eles vão sofrer também o selo do fogo. Então esse é o nível 2. Esse selo do fogo vai dar dano neles. E agora, gente, vem um dos mais treta efeitos dessa Fight Soul. Tá? Os outros 2 são bem chatos já, mas como eu falei, são circunstanciais, certo? Agora nós vamos para um que é brabo e independente de qualquer coisa. Que é o seguinte. Quando a Fight Soul estiver em batalha, ou seja, estiver em campo, durante o turno do oponente, quando um oponente da linha de frente soltar um ult, ele vai reduzir o dano e o crítico dos aliados que estiverem na mesma linha que ele em 25% por 2 turnos. Isso pode estacar, ou seja, pode acumular até 70%, beleza? E por 2 turnos. Então 70% de redução em dano e crítico, até 70%, começa em 25%. Mas quanto mais ults forem lançados, mais, de novo, como eu falei, é muito ruim contra times como o meu, por exemplo, né? É muito ruim pro meu time. Porque quanto mais ults derem, mais perto dos 70% vai chegar. E quando um inimigo da back row, da linha de trás, né, soltar um ult, aí vai reduzir o res rate e o anticrítico dos aliados da mesma linha em 25%, também podendo chegar a 70%, e não pode ser dissipado e ignora a imunidade. Então assim, um vai tirar dano e crítico, e o outro vai tirar res rate e anticrítico. São status muito, muito importantes, começando em 25%, chegando até 70%. Muito forte, porque são por 2 turnos e não pode ser dissipado. Mas além disso, tem 30% de chance, tá, de congelar os inimigos que estiverem na mesma linha
por um turno cada vez que o personagem ultar. Olha só, 30%. O personagem ultou, pode ter 30% aí de congelar alguém da mesma linha dele. Mesmo porque cada vez que o personagem der mais ults, essa porcentagem aumenta. Então, começa em 30%, mas o segundo ult já vai aumentar 25%, indo para 55%. E assim por diante, até no máximo de 80%. Só tem uma ressalva aqui que inimigos com a Devil Fight Soul não podem ser congelados. Por quê? Porque senão o que aconteceria é que você começaria a congelar o time do oponente, né? Ou no caso, se você tem a Fight Soul e no turno do seu inimigo, do seu oponente, ele começar a soltar ult e o personagem tá com a Fight Soul do Devil, quando ele recebe um controle, ele manda pro seu time. Então ia ser bem prejudicial. Então eles colocaram essa ressalva aqui. Mas esse efeito é fantástico. Então assim, essa Fight Soul com 3 estrelas é animal. Beleza? Vale muito a pena investir. E eu mesmo já vou chegar o mais rápido possível a ela 3 estrelas por causa disso, desse efeito, sendo os outros muito bons, mas esse aí é impressionante. Agora vamos para o quarto efeito, né? O nível 4. Tá. Quando um lutador que tiver aquele selo do fogo, lembra? Que ele coloca lá em cima no segundo, lembra? O selo do fogo. Que ele pega o selo da espada, aí quando esse personagem com o selo da espada for atacado, ele vai ganhar o selo do fogo? Então, beleza. Então, quando esse personagem com o selo do fogo atacar, ele vai adicionar ele próprio, né? Ele vai adicionar outro selo para ele próprio, chamado selo do sangue, tá? E isso é cada vez que ele atacar. Fechou? E o que faz? Vai reduzir a cura que esse personagem pode receber em 60%, que é muito brabo. E além do que vai dar outro dot. Lembra que ele já toma dano pelo selo do fogo? Então, agora ele vai também tomar outro dot, outro dano, que é equivalente a 7% do HP dele todo turno. Isso por 2 turnos. Também não recupera Rage. E se tiver no oponente, né? Ambos os selos. Se o time do oponente tiver ambos os selos, selo do fogo e selo do sangue, quando ultar, vai aleatoriamente congelar a Rage de um dos aliados. Isso por um turno e vai priorizar quem tiver com Rage cheio. Além disso, tem 50% de chance de fazer esse efeito também na skill. Então, o que é esse finalzinho explicando? Ele vai ter o selo da espada. É atacado, põe o selo do fogo. O cara do selo do fogo atacou, ele vai pegar o selo do sangue. Aí, no time do oponente, se tiver o selo do sangue e o selo do fogo, aí, quando os personagens ultarem, eles vão ter uma chance de congelar a quantidade de rage que tiver num dos aliados, dando preferência para quem tiver com rage cheio. Esse efeito é muito brabo, e se você... E tem 50% também de fazer isso de novo quando soltar uma skill. Não só ult, mas skill. Então assim, controla o rage animal do time do oponente, essa Fight Soul. Animal, sim. É difícil os caras ultar, e quando ulta, vai ser prejudicado também. Muito, muito fera. Claro que se você congelar muitos rages, aí o selo da espada não vai ser aplicado, porque lembra que aplica só por um turno, ele depois vai precisar renovar no outro turno. Então assim, eles fizeram isso para todos os efeitos serem fortes, mas alguns efeitos cancelarem os outros, senão essa Fight Soul ganha o jogo sozinha, o que não é o caso, por causa disso, porque eles pensaram numa maneira de que afeta, mas a própria Fight Soul se sabota um pouco para, enfim, para o jogo rodar. Vamos para o último efeito então. Até agora todos são muito importantes, principalmente o 3, né? Mas o 4 também ajuda bastante. Se você quiser parar no 3, já vai afetar bem o time do oponente. O 4 vai dependendo da sua estratégia, de repente vale a pena parar no 3. Né? Dependendo da sua estratégia, de quais são os oponentes que você luta mais na arena, no cross e tal. Se não, vai pro 4, que vai ajudar muito. E agora vamos ver se o 5 finaliza aí com chave de ouro ou não. Então vamos lá. O começo
do quinto efeito ajuda, tá? Aquilo que eu falei que o quarto efeito complica, tá? Então isso aqui salva e volta a deixar a Fight Soul ainda mais forte. Vamos lá. Por quê? Porque eu falei que o problema é que você vai congelar os rages, né? Fazer com que os personagens não ganhem rage ou sejam congelados, etc. E aí você não teria mais 3 alvos para colocar o selo da espada e começar selo da espada para selo do fogo para selo do sangue, entendeu? Então você não consegue mais fazer a cadeia porque você não teria alvo suficiente. E aí isso é bom porque isso faz com que essa Fight Soul não seja tão quebrada. Aí você chega no quinto efeito. E o quinto efeito, o quinto nível, quebra ela de vez. Por quê? Porque se você não tiver 3 alvos com full rage, tá? No rage cheio, para colocar o selo da espada, que é o primeiro lá, ele vai colocar em quem puder e depois vai adicionalmente colocar mais 2 selos em personagens que não tiverem com o rage cheio. Então vamos dizer que você só tenha 2, né? Ao invés de 3 com o rage cheio. Então ele colocou 2. Por não serem 3, não chegar ao máximo, ele vai colocar em mais 2 personagens que não tiverem o rage cheio. Então é muito complicado. Pelo menos 2 vão levar de 2 a 4 agora. E não só 3. Bem puxado, né? Tá, é isso que vai fazer. E aí, agora começa outra coisa. E aí começam outros efeitos, que é o seguinte. Quando o lutador que tiver com essa Fight Soul, finalmente tem a ver com o lutador que está equipando essa Fight Soul, né? Atacar, ele vai ativar os efeitos abaixo. Beleza? Então, se tiver Fire Seal, se tiver um selo do fogo em algum dos oponentes, aí ele vai reduzir o Crit Res, a resistência crítico, em 10% para todos os alvos que ele afetar. Olha só que quebrado isso daqui. Então, por exemplo, a Mai que ulta em todo mundo, e se tiver algum selo do fogo lá, vai reduzir em 10% o Crit Res, a resistência crítica de todo mundo, porque ela ulta e acerta todos os alvos. Então, e aqui diz todos os alvos. E quanto mais selos do fogo tiver, mais isso aqui vai acumular. Então, se tiver 2, vai ser 20% para todo mundo. Se tiver 3, 30%, assim por diante. Se tiver o selo do sangue, que é o terceiro nível aí ela vai reduzir de todos que atacar, né, todos os alvos, a Small Skill Res, a resistência Small Skill em 10%. Então, primeiro ela tira Crit Res, resistência crítica, depois ela tira resistência a Skill em 10%, também acumulável. Lembrando que tudo isso ignora imunidade e não pode ser dissipado. E quando você tiver os 3 selos, o selo da espada, o selo do fogo e o selo do sangue em campo, quando esse personagem atacar, ele vai ter 20% de chance de congelar os alvos que ele acertar. Então ganha um freeze. O seu personagem começa a poder congelar. Por exemplo, uma Mai pode acabar congelando os alvos. Olha que loucura. Então é isso, gente. É por isso que essa Fight Soul demorou tanto para sair nos servidores de fora. Ela é a mais recente e, enfim, e mudou o meta. E aqui veio mais cedo pro global, bem mais cedo, na verdade. E também imagino que vai mudar o meta, vai ser muito importante ter essa Fight Soul no seu time. A não ser que seja bem circunstancial, alguns times, mas eu, assim, meu veredito com essa Fight Soul é uma Fight Soul das mais importantes. Ela é circunstancial em alguns níveis, como eu falei, eu acabei de falar aí quando eu detalhei os níveis, cada nível. Mas ela é muito menos circunstancial que muitas outras Fight Souls. E a circunstância que ela vai afetar é muito maior do que ela não vai ter efetividade. Vocês entenderam? Então, por isso ela pra mim é essencial. Entra no grupo de Fight Souls essenciais, junto com a Storm, junto com a Wither, junto com a Lamb e com a Wolf. Então, podem investir nela aí que vai ser uma boa. Pelo menos, essa é a minha visão. Se você discorda, se você acha outra coisa, deixa aí nos comentários. Se você concorda também, pode deixar nos comentários. Pode crer, Johan, deixa aí.
que você achou dessa Fight Soul? Será que chegou cedo demais no global? Será que vai quebrar o meta? Será que vai quebrar o jogo? Será que não é tudo isso, na verdade? Deixa aí nos comentários, a gente troca ideia, eu vou ficando por aqui, um abraço e tamo de volta! Até a próxima!